trabalho se identifica muito com a minha vida. Uhum. Quando eu pedi ajuda foi exatamente por isso, porque eu tenho 51 anos e eu tô assim, tentando, parece que eu tô nascendo agora, sabe? Por conta desse eu fraco, assim, que eu tô entendendo agora, eu sempre bloqueei a minha vida. Interessante. E a minha dificuldade maior, eu tenho muita dificuldade de me relacionar com a minha mãe. A relação com a minha mãe é muito difícil para mim. Entendi. Tem muitas mágoas, muitas cicatrizes que, assim, eu não estou conseguindo, eu sozinha, digerir, libertar aqui dentro, sabe? Entendi. Então, assim, a pergunta seria assim, só mesmo, como que eu começaria para conseguir tirar essa dor? Porque eu sinto dor no meu coração. Muito interessante. Eu sinto uma dor e um medo, muito medo. Tenho medo de viver, né? E esse medo me fez perder muitas oportunidades. Então, primeiramente, Luciano, eu queria te agradecer mesmo por você ter entrado e compartilhado esse pouquinho da sua história, porque você não tem ideia o quanto esse pouquinho que você compartilhou, ele já conecta com milhares de pessoas que elas estão em casas, elas estão trancadas, elas estão perdendo oportunidades na experiência dela de vida porque ela acha que é só ela que vive isso. Então, quando a gente faz isso aqui, aqueles que assistem depois, que acompanham em outros momentos, eles podem se identificar. Então, veja bem, a sua experiência, ela não é única. Por quê? Muitas pessoas, sobretudo no Brasil, a gente percebe isso, por isso a gente direciona muito esse trabalho para essa relação mãe e filha ou filho, porque em muitos casos a bisavó violentou a avó acabou fazendo alguma coisa com a filha e essa filha chega um momento que ela vai ter que se perguntar, ou ela vai deixar essa experiência para trás, ou ela vai continuar carregando essa experiência. 90% das pessoas que caem nas minhas redes, e como a Érica colocou aqui embaixo, aqui, eu estou ansiosa pela websérie, 90% são pessoas que elas já estão assim, olha, eu estou no momento do basta. Não dá mais, entendeu? Não aguento mais, eu não quero mais viver dentro desse ciclo do eu fraco. E aí é interessante porque a sua identificação com a questão do ciclo do eu fraco, porque ele realmente, você acabou citando as palavras que estão presentes no ciclo do eu fraco. A pessoa vive essa experiência ali no passado, ela, de certa forma, ao sintoma da corda esticada, ela acaba ficando presa ainda no presente nessa experiência, então ela está no presente, mas o subjetivo dela, os pensamentos dela acabam sendo, lembrando quase todos os dias daquilo que aconteceu. Então, o sintoma da corda esticada, a pessoa está esticada um pouco lá. Só que, quando você percebe que você quer ser você mesma, você quer tomar as suas próprias decisões, você quer agir de forma diferente e você não consegue, aí vem essa dor que você acabou de dizer, que a gente chama do buraco vazio na alma, onde gera angústia. Entendeu? E isso a pessoa vai retroalimentando. É interessante porque em menos de 3 minutos, vamos dizer assim, você conseguiu se encaixar muito bem dentro desse ciclo do eu fraco, né? Que a gente mostra. Por quê? Porque depois disso, então, como essa base de relacionamento com a mãe ou com o pai é o afeto que te dá depois a segurança, se ela falta, você vai desenvolver mais tarde uma sequência de medos, que a gente escalou uma média aí de 8 a 10 medos que a pessoa não sabe que é por causa disso. Entendeu? Aí a grande pergunta ou a grande questão, como eu faço então para fazer essa mudança? Né? A primeira, assim, de todas, eu sempre digo, a primeira coisa de todas elas é você entender que você não está sozinha.
Isso é a solidão, ela é um. Tem muitas pessoas, tem até uma história de uma pessoa que ele estava andando num local, e aí ele estava à noite, e aí ele escorregou. E ao escorregar, ele ficou preso num determinado lugar, e ele ficou ali sozinho a noite toda. E ele ficou com medo de colocar o pé embaixo e descer e cair. E ele passou a noite toda ali naquela tristeza, naquela solidão, e teve que praticamente perder uma parte do braço dele. E quando chegou de manhã, que o dia nasceu, ele, na verdade, estava a praticamente 15 centímetros do chão. Ou seja, ele, na solidão dele, não teve coragem de simplesmente abaixar o pé um pouquinho e tocar e perceber que, mesmo escuro, ele não estava sozinho. Existia um lugar ali para ele apoiar. Então, essa é a primeira coisa. As pessoas que fazem o método travessia, e você, se for no canal do YouTube, provavelmente você já deve ter ido ou pode ir, você vai ver, essa semana a gente está trazendo os depoimentos de quem passou pelo processo e que estava um dia como você, de certa forma, estava. O mais interessante é, você não entender que você não está sozinha. O 2, perceber que existe um processo de virada de chave para o eu forte que não precisa mexer na sua dor. Eu sempre trago isso para as pessoas. Por quê? Porque já trabalhando com pessoas há muitos anos, muita gente também não vai atrás de uma ajuda porque ela tem medo de que alguém vai mexer na dor dela. E ninguém quer sofrer. No fundo, a gente não quer mexer na dor mesmo. Só que existe uma outra forma.